Olá, tudo bem? Aqui é a professora Nedja. Seja bem-vinda a mais uma aula sobre as inovações do novo Código de Processo Civil. Obrigado por acompanhar essas aulas. E vamos ver agora o prazo para contestar. Vamos analisar alguns aspectos que podem trazer dúvidas. Vamos tentar deixar claras essas questões para evitar nulidade. A nulidade da citação é muito ruim, tanto para o autor quanto para o réu, não é? Porque pode trazer a nulidade de todos os atos que ocorreram logo em seguida e prejuízo processual. Então, vamos em frente. A primeira alteração em relação à citação que nós temos a considerar é que o novo código mudou o conceito de citação. Citação passou a ser considerado o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, não mais para apresentar resposta, como dizia o Código de 73. Entretanto, o artigo 248 ainda mantém resquícios da redação do Código anterior e traz um aspecto que, ao meu ver, pode trazer contradição e até equívoco. O artigo 248 diz o seguinte: deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juiz e o respectivo cartório. A dúvida está exatamente aí, prazo para a resposta. Como o escrivão vai saber o prazo para a resposta se esse prazo pode ser contado do término da audiência de conciliação? Essa audiência pode ocorrer em várias sessões e também pode ser contado da recusa do réu. Como o escrivão saberá do prazo? Não tem como saber. Ao meu ver, esse dispositivo deveria ter incluído a forma de contagem do prazo e não o prazo em si. Mas, enfim, vamos em frente, vamos entender bem isso. O novo código traz as formas de citação. A prioritária é pelo correio, não sendo atendida por oficial de justiça. É possível ainda a citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital e por meio eletrônico. Muito bem. Em relação à audiência de conciliação, o que é que pode acontecer? Por que eu estou falando da audiência? Porque você vai ver que na contagem do prazo, o coração da contagem do prazo para contestar está com base na audiência. Mas vamos em frente. Em relação à audiência de conciliação, o autor pode optar pela sua realização. Inclusive, é requisito obrigatório da petição inicial que o autor manifeste expressamente seu interesse ou não na realização da audiência de conciliação. Vamos considerar que o autor optou pela realização da audiência. O que é que pode acontecer? Aí, nesse caso, o réu deve ser citado para comparecer à audiência de conciliação, o artigo 334 caput. Então, o mandado, seja ele por AR ou por oficial de justiça, deve trazer a data da audiência. E a contagem do prazo nós vamos ver logo a seguir como será. Muito bem. No caso de o autor optar pela realização da audiência de conciliação, não adianta o réu ofertar recusa. O réu terá que comparecer à audiência, porque só não se realizará quando ambos manifestarem desinteresse ou não puder haver composição. Então, se o autor manifestar interesse pela audiência de conciliação, não adianta o réu recusar. A não ser que seja caso de não puder haver composição, que o réu pode esclarecer essa situação. Mas, enfim, cada caso merece ser analisado. É um exemplo da Fazenda Pública, por exemplo, que não tem liberalidade para negociação. Em alguns casos, né? No meu caso, como procuradora da Fazenda Nacional, nós temos isso bem claro. Eu não lembro o número da lei agora. Mas que nós tratamos dos tributos federais, não há liberalidade para essa negociação em audiência, por lei. Muito bem, vamos em frente. Agora, se o autor não optar pela realização da audiência de conciliação, o fundamento é esse aí, artigo 319, inciso 7, que é o requisito obrigatório da petição inicial, e artigo 334, parágrafo 5º do novo Código. Se o autor manifestar seu desinteresse pela realização da audiência de conciliação, o que é que pode acontecer? O réu será citado para comparecer à audiência, e nesse caso ele poderá ofertar recusa. O réu poderá manifestar desinteresse à audiência de conciliação por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Então, se o autor manifestar interesse ou não pela audiência,
o réu será sempre citado para a data da audiência. A audiência será marcada de qualquer forma. Agora, se o autor disser que não quer audiência, o réu poderá manifestar desinteresse também. Aí, nesse caso, a audiência não se realizará. Muito bem, agora vamos ver exatamente a contagem, o termo inicial, quando começa a contar o prazo para contestar. O código traz 3 situações. A primeira é essa. O termo inicial começa a ser contado da data da audiência de conciliação ou mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Essa audiência de conciliação ela pode ser dividida em várias audiências, não é obrigado a ser uma única audiência. Por isso que o prazo para contestar começa daqui, da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não compareceu ou comparecendo não houver autocomposição, porque daí, se não houver autocomposição, é que o réu vai ter interesse em contestar. Então, a segunda hipótese do termo inicial para contestar é essa, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, o autor já tiver manifestado desinteresse. Então, se o autor já tiver manifestado desinteresse na audiência de conciliação e o réu ofertar recusa, também desinteresse à audiência, seu prazo de contestação começa a contar do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Então, do protocolo da recusa ao comparecimento da audiência de conciliação ou mediação. E eu recomendo, inclusive, vai aqui já adiantando um pouco do nosso curso sobre o raciocínio jurídico do advogado e dos operadores do direito em relação ao novo código. No caso aí seria interessante, inclusive, apresentar imediatamente a contestação para evitar a perda de prazo. Mas, enfim, no curso específico sobre a repercussão do novo Código do Processo Civil aos operadores do direito, aí vai advogado, magistrado, procurador, eu abordo com mais detalhes esse aspecto. Mas vamos em frente. A terceira hipótese é aqui que pode haver muita dúvida. Veja, essa é a exceção. Essa aqui não é a regra. O termo inicial, previsto no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, nos demais casos que não sejam esses dois que nós acabamos de ver, do inciso 1 e 2, será considerado o artigo 231. Mas veja o que é que diz o artigo 231. O artigo 231 traz exatamente aquela forma antiga de contar o prazo, da juntada do AR, da juntada do mandado cumprido, enfim. Mas essas são hipóteses de exceção. Veja, o próprio artigo 231 diz: salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Então, essa exceção do artigo 231, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação e intimação for pelo correio, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação e intimação for para o oficial de justiça, são formas de exceção. As regras são aquelas que nós já falamos. Término da audiência de conciliação ou data da recusa do réu. Então, esse paralelo pode trazer muita confusão, inclusive pelos servidores da justiça. Então, é muito importante que as partes, os advogados da parte autora, os advogados dos réus, observem com muito rigor esse aspecto da contagem do prazo para citação, a fim de que não haja nulidade e prejuízo. E também pode ser matéria de estratégia processual, mas convém observar com muita minúcia. Um outro detalhe a ser observado é, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Então, se forem, por exemplo, 3 réus e apenas um deles manifestar recusa pela audiência de conciliação, essa recusa não terá efeito e não terá efeito para contagem de prazo de contestar também, porque a audiência vai se realizar. Entendeu? Então, é muito importante que a contagem desse prazo para contestação seja observada com muito critério,
pela parte autora e pela parte ré, para evitar nulidade processual. E ainda um último aspecto em relação à contagem do prazo para contestar e o prejuízo que pode haver é a fixação de multa no caso do não comparecimento injustificado do autor do réu à audiência de conciliação, que é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida pelo autor, vantagem econômica pretendida, ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então, veja, a audiência de conciliação é um ato muito importante para o processo, considerando o novo paradigma trazido ao processo civil. A meta é conciliar, a meta é resolver o conflito com uma duração razoável do processo. Por isso, há o princípio da cooperação. As partes precisam cooperar nesse sentido, para que o conflito chegue ao fim. Então, o intuito é de resolver, tanto que daí uma multa tão grave para quem não comparecer de forma injustificada à audiência de conciliação. Então, por fim, se você gostou dessa aula e quiser ter acesso a outras inovações sobre o novo Código de Processo Civil, clique no link abaixo e acesse ao e-book que nós elaboramos aqui no Decidi Passar, com 25 inovações sobre o novo Código. 25 principais inovações, que na verdade são muito mais, mas você terá acesso a uma abordagem bem rápida, que rapidamente você perceberá alterações importantes para ir consolidando seu entendimento sobre esse novo sistema do processo civil inaugurado pelo Código de 18 de março. Muito bem, e aqui eu me despeço de você, vejo você numa próxima aula.